Olá! Vamos então para a nossa segunda parte do vídeo que vai cair no Enem 2023, falando hoje da área de gramática, de interpretação de textos e da área de tecnologia. Recordando aí rapidamente, no primeiro vídeo eu te mostrei essa alta incidência dos gêneros textuais. Hoje vamos trabalhar duas outras áreas bem incidentes também, que são a gramática e a interpretação e essa parte de tecnologia, mecanismos de coesão e interpretação de poemas. Muito frequente nas questões do Enem são aquelas que pedem as marcas linguísticas do texto. Ora, o que são as marcas linguísticas? São os traços ou pistas que indicam para você quem está falando, quem é o interlocutor e o tipo de linguagem, formal ou informal, que você esteja utilizando. Veja, temos aqui um poema do Oswald de Andrade, Erro de Português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Coloquei aí em vermelho e azul duas marcas importantes que você tem. A primeira é bruta e tinha despido, que são marcas da oralidade. Se você tivesse a linguagem formal, você teria forte e teria despido, não é? Se fosse uma manhã de sol, o índio teria despido. Depois, você tem aí marcas de presença do emissor, que é a função emotiva, quando ele expressa um sentimento dele, ó, que pena, não é? Isso é função emotiva porque sempre que você tem essa expressão, ela é em primeira pessoa. E o texto está escrito predominantemente em terceira pessoa e ele é de caráter narrativo, ele conta uma história. E no caso, erro de português, esse erro não se refere a uma impropriedade na língua portuguesa, e sim que o português errou, né? O português que nos descobriu. Esse fator gera humor. Preste sempre muita atenção também às questões que pedem diferença entre linguagem e discurso, né? O discurso é aquilo que está por trás da superfície do texto. É a intencionalidade, aquilo que realmente o emissor ou o produtor do texto quer dizer, não é? Então veja que nesse texto aí do Erro de Português, o que prende a atenção do leitor é a ideia central do poema, que é um fato histórico, o descobrimento do Brasil. À sua maneira, o poeta vai cantar esse encontro pacífico aí entre as duas nações, a europeia e a outra, que é a nossa, local, pele morena, tropical, outra visão de mundo. Ele contrasta então a seriedade, a austeridade do português com a alegria do índio, até com o espanto do índio, né? Implícita no povo brasileiro, que tem o samba, o carnaval e o futebol como elementos que o tornam um povo mais leve, um povo mais alegre. Um outro tipo de questão bastante frequente é aquela em que o examinador coloca para você dois textos para você examinar simultaneamente. Então você vai lá ter o texto 1, texto 2, e aí vão fazer perguntas ou sobre organização ou sobre o significado. Qual foi a linguagem utilizada, formal, informal, se a variante é regional? Qual é o tipo textual, se ele é narrativo, descritivo, argumentativo, expositivo? Informações em comum ou diferenciadas que esses textos possuem e a organização da estrutura, não é? Que tipo de estrutura o sujeito montou ali para você? Então espera-se que o participante saiba reconhecer essas marcas ou pistas que levam também a algum aspecto do discurso, daquilo que está por trás do que está escrito. Em referência à tecnologia, eles não vão perguntar para você quais são as últimas novidades do mundo tecnológico e tal. Não. Eles vão te apresentar um texto e, principalmente, ele fala de alguma inovação tecnológica, mas sobre o impacto que essa tecnologia tem sobre a sociedade. Porque as tecnologias, elas mudam não apenas a visão das coisas, né, a visão de mundo, mas também o modo como você faz as coisas. E isso tem um impacto direto nos comportamentos, nas crenças, nos valores que regulam a convivência entre as pessoas num grupo social ou na sociedade, tá bem? Então é a tecnologia, os seus impactos sobre as pessoas. Por último, alguns nomes que você pode encontrar em gramática, em interpretação de texto, lá na prova do Enem, que podem dar alguma confusão para você. Veja, uma oração enunciativa ou declarativa é aquela em que o emissor declara o ponto de vista dele e acabou. Negativo ou afirmativo. Adotei um gatinho,
não gosto de brigas. Uma dubitativa é aquela que põe em dúvida alguma coisa. Talvez eu esteja enganado a seu respeito. Uma oração exortativa não é nada mais, nada menos que uma oração do imperativo. Saia já daí, menino. Uma oração exclamativa é uma enfática. Que paisagem linda! Desiderativa tem a ver com desidério, que é desejo. Então veja, oxalá ele se recupere logo dessa gripe, espero que ele se recupere logo. E a interrogativa é que faz uma pergunta, não é? Então, a que horas vocês pretendem sair? Agora, há também a questão de coesão, e alguns valores são expressos por elementos ou operadores coesivos. Por exemplo, uma relação de oposição pode ser expressa por mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não obstante. Uma relação de concessão é expressa por embora, mesmo que, ainda que. Condição, se, caso, contanto que. Explicação ou causa, que, porque, por causa de, por conta disso, como. Conformidade, conforme, de acordo com, em conformidade com. Então você vai ter uma oração e eles pedem para você dizer qual é o valor que ela expressa. Procure por um desses operadores coesivos e você vai acertar tranquilamente. É importante que você tenha essas informações bem claras, não é? Porque elas são realmente informações que vão colocar você com uma chance maior de chegar a uma nota alta no Enem. Se você estiver gostando, já deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, bata o sino pequenino e vamos em frente. Eu agora vou mostrar para você exercícios práticos de como isso cai no Enem. E vou usar para você aqui exercícios do ano de 2022, uma coisa bem recente, para que você tenha uma ideia bastante clara de como isso funciona na prática. Vamos lá? Esta questão trabalha aquela noção de marcas linguísticas que a gente comentou aqui, não é? Você tem aqui um texto da Marta Medeiros, chamado Urgência Emocional, em que ela comenta sobre a vida atual, etc, etc e tal. E ela diz assim: nesse texto de opinião, as marcas linguísticas revelam uma situação distensa e de pouca formalidade, ou seja, já está te dando a dica de que a linguagem é utilizada de forma ou de maneira informal. E como é que você reconhece isso? Pela impessoalização do se não há mais tempo. Olha, se não há mais tempo não é impessoalização, é uma condição. Construção de uma atmosfera de urgência em palavras como pressa? Não. Repetição de determinada estrutura sintática, se tudo é para ontem. Ora, repetição de estrutura sintática é anáfora literária, então seria formal. ênfase no emprego da hipérbole como uma refeição que pode durar uma vida. Ora, veja, na verdade isso não diria aí que é uma situação distensa ou pouca formalidade. O que você tem realmente é a letra E. É um emprego de metáfora do tipo a vida engata uma primeira, quer dizer, a vida engata a primeira marcha e sai em disparada. Quer dizer, em contextos formais, ninguém diria que a vida engata uma primeira e sai em disparada. Está aí, letra E de elefante, as marcas linguísticas que revelam a informalidade. Agora, aquilo que eu falava para vocês a respeito da tecnologia, quer dizer, você tem um texto sobre tecnologia, mas o texto geralmente é sobre o impacto que essa tecnologia causa sobre as pessoas, sobre a sociedade. Então aqui ele fala das mudanças rápidas e tal, e que na realidade o que acontece é exatamente o quê? Que cada técnica exige uma nova e longa iniciação numa nova linguagem, não é? Então há essa dificuldade aí em forma de você desformatar o teu espírito relativamente à utilização de coisas que você fazia antes. Então a letra correta aí é a letra A. A dificuldade na apropriação de uma nova linguagem quando surge uma nova tecnologia. Cá está aquilo que eu falava para você da comparação entre dois textos, né? Aqui você tem um que fala no aspecto ideológico da língua e depois expressões coloquiais dessa língua que tem discriminação contra os negros, né? Como dia negro, ter um lado negro e tal. Ou seja, os dois textos revelam, não é, um tipo de coisa que existe desde que a língua existe, não é? Que são
os preconceitos. Então, você tem aí, não é, um processo de incorporação de preconceitos que são recorrentes da história de uma sociedade. Não é? A história de uma sociedade é a história da sua ideologia, tá bom? A última questão aqui, ela trabalha o uso da palavra. Nós sabemos que as gramáticas classificam as palavras em 10 classes gramaticais, não é? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, etc. e tal. Agora, os poetas não fazem isso. Por quê? Porque eles não usam as palavras de maneira direta, denotativa, objetiva. Ou seja, eles usam as palavras dentro de uma coisa que a gente chama de função poética da linguagem, não é? Ou seja, cada palavra tem um sabor, tem um peso diferenciado. Então, evidentemente, não é? Quando ele pergunta aqui que a palavra sendo comentada aí é um poema, é porque, na verdade, você tem aí o recurso estilístico da metáfora, né? Como as palavras têm corpo e alma. Veja, as palavras que a gente conhece, você nem sabe que tem corpo e alma. Na verdade, a gente imagina que as palavras são e significam o que elas são e significam. Espero que vocês tenham gostado. Guardem bem essas informações, elas são muito importantes para que você vá bem nessa prova do Enem, não é? Tendo aqui as dicas e os exercícios prontos para você ver o funcionamento desse tipo de operação no Enem. Tchau, até a próxima!